Abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Trago um abraço aqui da Assembleia de Deus de Queimados, Rio de Janeiro, Brasil. Nós, quando estivemos aqui pela primeira vez, nós fizemos uma ponte. Porque crente não faz muro, crente faz ponte. E nós fizemos uma ponte. A igreja lá ora por vocês aqui, e vocês aqui orem por nós lá. Porque o mesmo Deus que opera aqui, opera lá. O mesmo Deus que opera lá, opera aqui. Não somos diferentes em nada. Servimos ao mesmo Deus e vamos morar no mesmo céu. Lá não vai haver separação de tribos, raças, nações, culturas, condições econômicas. Todos aqueles que adentrarem pelos portais celestiais serão aqueles que lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 7. Eu vou ler pelo telão, porque a nossa tradução é um pouco diferente, e assim nós faremos uma leitura mais harmônica. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. O 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eterno Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de lermos a tua santa palavra. Ainda temos essa liberdade, mas não sabemos até quando, porque dias difíceis virão sobre a terra. Então nós te louvamos por podermos abrir a sua palavra e lermos alto e em bom som aquilo que o Senhor tem reservado para o seu povo. Fala conosco uma vez mais, que cada coração seja contemplado com a presença do teu Espírito e com o poder da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, por favor. Queridos irmãos, poderíamos dar o título a esta mensagem: só Deus tem esse poder. Nada pode detê-lo. E aí nos reportamos a Isaías 43:13, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. E nós estamos firmados nesta palavra e neste Deus que tem todo o poder nos céus, na terra e no mar. Queridos irmãos, quero trazer aqui, antes de iniciarmos a ministração, quero trazer aqui a figura de um jovem por nome José, de família pobre, sem experiência, ainda muito menino, passa por um processo de inveja muito grande dentro da sua própria casa e é levado ao Egito numa condição vexatória de humilhação.
Ele é levado ao Egito como escravo. Chegando no Egito, permanece como escravo, sofrendo todas as humilhações que um escravo poderia sofrer, mas ele nunca sai da sua posição de servo de Deus. Muitas pessoas precisam estar sob a ótica do pastor. Muitas pessoas precisam que o seu líder esteja sempre ao lado dele. Mas nós precisamos entender que o Senhor nos chamou, tem uma obra na nossa vida e nós precisamos ser maduros. Porque virão circunstâncias difíceis, virão situações difíceis em que o nosso líder não estará ao nosso lado, o pastor não estará ao nosso lado, e nós precisamos ter postura de crente, firmeza em Deus para atravessarmos os momentos difíceis. Claro que é muito bom ter um ombro amigo para chorarmos, claro que é muito bom termos alguém para desabafarmos, e quando não temos, nós temos a resposta. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho, ora em secreto e Deus publicamente te abençoará. Essa independência nós podemos tê-la em Cristo. E José permanece firme, fiel ao Deus que seu pai Jacó lhe ensinou. Diz o texto que o Senhor dá um sonho a Faraó, nenhum dos seus sábios consegue interpretá-lo. E aí lembram-se então que lá no presídio, em condições subhumanas, humilhatórias, José interpretou o sonho do padeiro mor e do copeiro mor. O interessante é que muitos crentes, só em Queimados que tem esse tipo de crente, dependendo da circunstância em que ele está, ele é um adorador. Mas dependendo da situação em que ele está, ele é murmurador. E José poderia murmurar: Senhor, por que eu estou aqui? Eu não fiz nada para merecer esse sofrimento, essa humilhação. E nós às vezes, a gente gosta de pressionar o Senhor. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Lembram da mensagem de domingo? Quando Gideão fala com o Senhor: por que nos sobreveio este mal? E a gente gosta de vez em quando estar apertando o Senhor na parede. Mas quem somos nós? Quem é o barro para apertar o oleiro? Quem é a criatura para apertar o Criador? José, mesmo na condição de escravo, de prisioneiro, José interpreta os sonhos. Os anos se passam e então o copeiro, aquele que foi exaltado e voltou à sua atividade diante do rei, ele lembra: há um moço diferente, chame ele. José então vai até a corte e o Senhor dá a José toda a interpretação dos sonhos. Não vamos entrar aqui no detalhe dos sonhos, já é de conhecimento de todos. Mas o faraó, ele fica tão surpreso com tanta sabedoria, que ele pergunta a José: José, que sabedoria é essa? Era hora de José fazer o quê? Ah, faraó, porque você não me conhece, você não sabe da minha história, você não sabe quem eu sou, de onde eu vim. Às vezes nós somos muito inclinados à vaidade, irmãos? Quem é que não gosta de um aplauso, de um tapinha no ombro, Todos nós gostamos, Mas José olha para Faraó e diz: isto não está em mim, isso vem do Senhor dos senhores. No momento em que ele estava sendo honrado por Faraó, ele transfere a honra para Deus. E José se torna então o segundo homem na hierarquia do Egito.
a maior nação àquela época. E o contexto nós já conhecemos. José traz Jacó, seus irmãos, quase 70 almas, para o Egito, e lá eles começam a viver de uma forma regalada, abençoada, porque Deus usara a José para isso. O tempo vai passando e esse povo vai crescendo, vai multiplicando. E diz a palavra de Deus que ele se torna numeroso. Diz a palavra de Deus que eles chegaram a um número tão grande, depois de longos anos, que começa a assustar ao outro faraó. José já não existe mais. Não havia mais aquele respeito e aquela dívida de gratidão ao povo hebreu. E aí começa a opressão. Começa a humilhação. Esse povo era tratado como escravos, sofrendo, trabalhando de manhã para comer à noite. E esse povo estava orando, irmãos. É isso que eu quero chamar a atenção de cada um de nós. Diante das adversidades, diante dos problemas que possivelmente qualquer um de nós possa estar enfrentando, não pare de orar. Não pare de orar, porque Deus ouve. Olha o que diz o texto. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Em outras traduções diz assim: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Ele vê, ele ouve e ele tem conhecimento das nossas dificuldades. Muitas vezes a gente fica apreensivo por conta das situações e a gente diz: será que Deus não está vendo? É claro que é uma expressão que falamos não com esta vontade de dizer que Ele não está vendo. É uma expressão que sai naturalmente de cada um de nós. Será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo. Deus está ouvindo. Deus conhece as nossas necessidades. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, terra de opressão, terra de tristeza, terra de dor, para uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Essa expressão simboliza abundância, fartura, prosperidade, bênção. E Deus está falando aqui com Moisés: eu vou tirar o meu povo daquela terra e vou colocá-lo em uma terra maravilhosa. Mas ele adverte: ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, ele está dizendo para Moisés: a terra está ocupada, vai ter luta, vai ter desafio, mas a terra é vossa por herança. Essa terra é a mesma que o Senhor deu a Abraão, quando ele fez o pacto com Abraão. Renova esse pacto com Isaque e consolida com Jacó, porque a palavra do Senhor, ela não volta para trás. A palavra do Senhor é fiel. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Tenho visto atentamente, tenho ouvido, conheci, por isso eu desci. Quantas vezes a gente está diante de situações tão difíceis, na ótica humana a gente diz: não vai ter jeito. Mas se Ele está vendo, se Ele está ouvindo, se Ele conhece a nossa necessidade, Ele vai descer. Ele vai enviar alguém, Ele vai usar alguém, mas a vitória vai chegar nas nossas mãos. E Deus usa aquilo que nós temos para fazer a sua obra. Das nossas mãos, o cajado
é um instrumento de milagres, irmãos. O cajado é um instrumento poderoso que Deus quer nos dar. E nós olhamos que Deus, ele pega as coisas simples para confundir os sábios, né? Davi, com uma pedra, ele consegue nocautear o gigante e depois o mata com a sua própria espada. Sansão, com uma queixada de jumento, ele mata 1000 filisteus. A viúva, que só tinha um pouquinho de azeite na botija, depois que ela obedece ao profeta Eliseu, ela se torna empreendedora de azeite. Porque diz o texto que ela pega as vasilhas vazias emprestadas e o azeite não para de jorrar. Então, para quem não tinha nada, ela agora se torna uma empreendedora. E a viúva, que só tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, ela obedece à voz do profeta Elias, e diz o texto que a farinha da panela não se acabará e nem o azeite da botija faltará. Isso tem acontecido conosco, irmãos? Deus tem sido provedor, Deus tem cuidado, Deus tem sustentado a cada um de nós. Deus usa aquilo que temos para fazer a sua obra em nós e por nós. Havia uma preocupação de Moisés. Quando Deus chama Moisés e o comissiona para uma obra tão difícil como esta, qualquer um de nós temeria, qualquer um de nós colocaríamos dúvidas. A preocupação de Moisés, Êxodo 3,13 diz: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés, humano como nós, com pouca experiência de fé, ele ainda não tinha tido experiências, a não ser aquele momento da sarça, ele ainda não tinha tido experiências com Deus. Moisés, como nós, como um homem comum, Moisés, ele olha para a sua falibilidade, para a sua incapacidade, e ele diz: eles não vão crer. Mas quem são eles aqui? Deus fala com Moisés: reúne os líderes, os anciãos, e diga para eles que o eu sou te enviou. E aí me chama muito a atenção, irmãos, porque a dúvida de Moisés está em que seus irmãos hebreus creiam que foi Deus que enviou. E muitas vezes nós, diante da obra do Senhor, diante de uma responsabilidade que Deus tem nos dado, Deus nos dá algo, Deus nos revela algo, Deus coloca algo no nosso coração, e às vezes existe resistência dentro do próprio meio. Moisés estava preocupado com a reação dos hebreus, dos líderes, dos anciãos. Mas o Senhor então diz para ele: Moisés, quando eu escolho alguém, eu não escolho me baseando na sua habilidade, eu escolho alguém me baseando na sua submissão à minha vontade. Porque tem muita gente que acha que é muito habilidoso, muito capacitado, mas às vezes ele não tem a submissão à vontade do Senhor. Esse é o grande dilema hoje para os crentes. É fazer com que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade. Porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Mas muitas vezes você vai pedir ao Senhor um casamento. Senhor, me dá uma esposa, contanto que seja Maria. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer, deixa Deus escolher.
Faça com que a sua vontade se encaixe na vontade do Senhor, porque Deus sempre terá o melhor para as nossas vidas. O Senhor então fala com Moisés, Êxodo capítulo 4, versículos 3 e 4. A vara vira uma serpente, e ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. O Senhor estava dando a Moisés sinais de que o Senhor era com ele. Esse é o primeiro milagre. Se eles não crerem, Êxodo capítulo 4, versículos 6 e 7. Coloca a sua mão no peito, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E aí o Senhor fala para ele colocar novamente, no versículo 8, a mão no seu peito. E ela se torna limpa como antes. A vara, quando vira uma serpente, ela representa o poder e a autoridade que Deus nos dá sobre Satanás. Você pode dizer amém? A autoridade que Deus dá à sua igreja contra Satanás e as hostes infernais. A mão leprosa simboliza o pecado e a corrupção no Egito, mas a mão curada representa o poder de Deus de dar a vida e a saúde. E Deus diz para Moisés: se não crerem no primeiro milagre e não crerem no segundo milagre, aí a gente vai lembrar também de Gideão, né? Daquelas provas que ele faz com o Senhor do velo. Aí então o Senhor diz para ele em Êxodo capítulo 4, versículo 9: pega água do Nilo, lança sobre a terra e ela vai se transformar em sangue. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Este sangue é sinal de guerra e de julgamento, é garantia da vingança pela maldade dos egípcios. Primeiro milagre, segundo milagre e o terceiro milagre, para fazer com que aqueles homens crescem, acreditassem que Moisés estava indo para esta missão por determinação do Senhor. Os deuses do Egito tinham nomes, e as pessoas iriam perguntar, querendo saber qual é o nome desse Deus Moisés. Lá no Horebe, Deus disse para Moisés: eu sou o que sou, Yahvé. O tempo é indefinido, podendo indicar o passado, o presente e o futuro. Deus não se revela a Moisés como Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, Elohim, mas como Deus pessoal da salvação, e tudo o que contém o eu sou será manifesto pelos séculos dos séculos por vir. Este nome revelou também a sua eternidade. Eu sou o que fui, eu sou o que sou, eu sou o que serei. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 nos diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Diga para eles isso, Moisés. Depois então de receber os sinais, Moisés tinha todos os motivos para assumir a responsabilidade e dizer: Senhor, estou pronto,
Depois de tudo que o Senhor tem feito, eis-me aqui, envia-me a mim. Seria o mais natural, o mais óbvio. Mas diz a palavra do Senhor que Moisés não estava propenso a obedecer. Moisés ainda tinha medo. Moisés ainda estava inseguro. E ele lança uma desculpa diante do Senhor. Êxodo capítulo 4, versículo 10. E disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Em outras palavras, em outras traduções dizem, eu me atrapalho quando eu falo. Moisés estava colocando uma dificuldade diante do Senhor, coisa que nós não fazemos, né? Quando Deus nos comissiona, quando Deus nos direciona, nós nos vestimos daquela autoridade e vamos em frente, né? Quase que vamos, porque nós somos inclinados a olhar para as nossas condições, nós somos inclinados a olhar para as nossas fragilidades. Vejam Jeremias, quando o Senhor chama Jeremias, Jeremias diz, ah, meu Senhor, eis que eu sou uma criança, eu não sei falar. E nós sempre colocamos dificuldade. Senhor, eu sou tão pequeno. Vejam a palavra de Gideão. A minha família é a mais pobre em Manassés. Dos filhos eu sou o menor. E Deus tem um negócio diferente com os menores, irmãos. Deus gosta de usar os menores. Eu não sei se aqui tem menores. Tem menores aqui? Deus gosta de usar aqueles que se escondem na cruz de Cristo. Porque Deus não precisa das nossas condições humanas. Deus é e Deus faz na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. E Moisés então coloca essa dificuldade diante do Senhor. Mas Êxodo capítulo 4, versículo 11 diz o seguinte: porém, o Senhor lhe disse, quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que ele fique cego? E aí o Senhor diz, sou eu, Deus o Senhor. Deus te deu uma boca? Dá um glória a Deus. O Senhor está falando com Moisés, Moisés, não tem essa de dizer que você não é eloquente. Não tem essa de dizer que você não tem capacidade. Eu estou te chamando. E quando Deus chama, Ele prepara o caminho. Nós temos que parar de ser medrosos e covardes. A verdade é que Moisés, irmãos, ele não queria ir para o Egito. Veja o que diz o texto de Êxodo, capítulo 4, versículo 13. Ele, porém, disse, ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Traduzindo isso para o português, manda outro, envia outro. E nós, diante de alguns desafios, nós trememos, irmãos. Eu lembro que no período da pandemia, nós tínhamos feito um projeto para a construção de uma igreja, um projeto com arquitetura, engenheiro, tudo dentro das normas da prefeitura, uma linda igreja. Passamos no telão para que todos pudessem ver, orar, e tomei conhecimento depois que algumas pessoas disseram, o pastor está sonhando, ele não vai conseguir fazer esse templo. É uma utopia. Período difícil, em que as igrejas ficaram fechadas por conta da pandemia, a receita financeira caiu vertiginosamente. Nós ficamos ali 2 anos naquela obra. O Senhor nos deu uma vitória robusta, inauguramos um lindo templo para a glória do nome do Senhor,
E diante daquelas dificuldades todas que nós tínhamos, só nos resta dizer: foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Igual o Senhor fez com Gideão, irmãos. Se vocês forem nesse número todo, vocês vão dizer que venceram porque vocês são fortes. E o Senhor vai fazendo aquele escalonamento até chegar aos 300. Então muitas vezes o Senhor coloca desafios diante de nós, irmãos. Não é para nos assustar, nos amedrontar. Ele quer manifestar em nós o poder dele. Eu sempre que passo e vejo aquela congregação, a linda igreja, eu falo: glória ao nome do Senhor, foi o Senhor que fez. Não tínhamos recurso, período de pandemia, os irmãos trabalhando com medo, aquela coisa de contaminação, uma coisa horrível. Não tínhamos receitas, mas o Deus provedor, Jeová Jireh, é Ele quem provê todas as coisas, irmãos. Então, diante da dificuldade, nós poderíamos dizer: Senhor, não dá, para mim não dá, não tem condição, manda outro fazer. E foi isso que Moisés fez. Envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Em outras palavras, envia outro e não a mim. Qualquer um, menos a mim. Esse medo, essa insegurança, são sentimentos humanos, irmãos. Todos nós temos, diante de determinadas responsabilidades. Quem é que não treme na balança? Treme. Porque as coisas fáceis já fizeram. Para nós só restaram as difíceis. Então todos nós trememos. Mas diz o texto que a ira do Senhor se acendeu. Êxodo 4,14. E ele disse então para Moisés: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Essa não era a vontade plena do Senhor. Observem bem, não era esse o plano do Senhor. Por conta das dificuldades que Moisés foi colocando, o Senhor então criou essa alternativa. Mas vamos ver no decorrer da história que Arão se torna um obstáculo na liderança com Moisés. Arão era a voz diante de Faraó e Moisés era o profeta. Mas nós vamos observar que lá na frente há uma insurreição de Arão com Miriam. Lá na frente, Arão sai da direção de Deus e acontece aquele episódio do bezerro. Então, queridos, muitas vezes, por causa da nossa inércia, do nosso medo, Deus às vezes precisa fazer de uma outra forma, mas mesmo nós não querendo, mesmo nós demonstrando medo, Ele vai realizar a obra que Ele tem na nossa vida. Porque Deus nos conhece, irmãos. Deus conhece a nossa estrutura. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, nele, de todo o nosso coração, quando cremos no chamado do Senhor na nossa vida, não devemos temer a nada. Diz o texto, Isaías 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Você tem dúvida que Deus é contigo? Deus é contigo, irmãos. Seja corajoso, levante a cabeça, firme-se na fé em Cristo Jesus. Quando a situação estiver difícil, eu gosto muito de dizer isso lá na igreja. Vem para a igreja, mas nesse dia, capricha no cabelo. Bota a melhor roupa. Entra elegante na igreja. Você está quebrado, quebrada, moída. Mas ninguém precisa saber. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Mas alguns crentes ficam com uma carinha de choro, querendo um afago do pastor, certamente, querendo um abraço. Não, querido. Há muitos que olham para você
e se espelham em você. Há muitos que olham para você e falam: eu queria ser igual àquela irmã. Olha como ela é alegre, olha como ela é vibrante, olha como aquele irmão é destemido. E muitas vezes você acha que ninguém te observa. Alguém está te observando. Não fraqueje, não demonstre fraqueza, seja firme. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O Senhor está dizendo: ninguém vai impedir a obra que eu tenho para fazer na sua vida. Mas eu só preciso entender que Deus às vezes chama as pessoas que são incapazes para mostrar que o poder vem dele. Conheço uma história linda de um irmão que tinha o dom de cura. Na sua porta fazia fila de pessoas para serem oradas, e elas eram curadas por ele, pelo Senhor através dele. E um dia, esse irmão, esse evangelista, pergunta para Deus. Ele tinha um câncer no ouvido, e ele pergunta para Deus: por que o Senhor me usa para curar tantas pessoas e eu continuo com essa enfermidade? Sabe o que o Senhor disse para ele? É para que tu saibas que o poder não vem de ti, o poder vem de mim. É duro, irmãos, mas é a verdade. Nós precisamos entender que quem faz é Deus. Gosto de dizer sempre isso lá na igreja: o departamento está crescendo, a honra é do Senhor. A obra está crescendo, a honra é do Senhor. A congregação está crescendo, não cabe mais, a honra e a glória para o Senhor. Porque às vezes a pessoa fica achando: depois que eu cheguei, a coisa mudou. Depois que eu assumi o trabalho, tomou outro rumo. Querido, não seja ingênuo, não seja neófito, não seja menino. Quem faz é Ele, a obra é dEle. E o maior interessado na obra é Ele. E Ele só vai nos usar se nós dermos condição para Ele nos usar. Deus tem todo o poder, nada pode detê-lo. Eu estava ali sentado durante o período de louvor, glorificando a Deus, porque quando eu olho para a minha história, eu falo: Senhor, eu também sou o menor da casa. A minha família é a mais pobre também de Manassés. Mas se o Senhor me trouxe até aqui, eu glorifico e honro o nome do Senhor. E é isso que nós temos que fazer, irmão: glorificar a Deus em todo o tempo e colocar diante dele as nossas dificuldades. Quantas aflições já passamos? Quantas experiências nós já vivenciamos com o Senhor? Ele nunca nos decepcionou. O amigo decepciona, mas o Senhor nunca nos decepciona. E eu gostaria de dizer a você nesta noite: independente do que você esteja passando, da situação aflitiva que você esteja atravessando, hoje, uma quarta-feira, como disse bem aqui o pastor Cleverson, um dia de trabalho, um dia de luta, um dia talvez até de algumas decepções para alguns, um dia talvez para alguns difícil até de terminar esse dia, mas o Espírito de Deus te trouxe até aqui para dizer a você que Deus tem todo o poder, e agindo Deus, ninguém pode impedir o que Ele quer fazer na sua vida. Então levante a sua cabeça, glorifique a Deus, honre a Deus. Na hora que for para louvar, louve com alegria, aplauda com alegria, fique em pé com alegria, porque, irmãos, quando nós éramos do mundo, nós fazíamos assim. Ainda hoje, se o nosso time fizer um gol, olha, é um grito, hein? É um grito, é um desespero.
E às vezes aquele crente que grita com o gol do Botafogo, ele não consegue dar um glória a Deus no culto. Então, querido, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Nós estamos servindo a esse Deus que tem poder sobre todas as coisas. Não há faraó que se levante contra o povo de Deus e prevaleça. Não há Egito que possa nos prender nas garras da escravidão. Deus tem poder sobre nós e Ele, no tempo dEle, dará a sua vitória. Convido a você a ficar de pé. Quando louvávamos aquele hino, Deus de milagres, Ele abre caminhos no deserto. Ele faz coisas que a gente até duvida. Meu Deus, não é possível, eu não creio, não é possível o que está acontecendo. É esse Deus que, independente de qualquer coisa, se Ele disse que a vitória é sua, creia. Não fica esperando o profeta levantar e te entregar novamente a profecia. Ele já falou com você. Creia nessa palavra, Ele já falou comigo. Parece que eu sou uma criança, toda hora eu preciso de alguém me dizendo. Não, o Senhor falou comigo e eu guardo essa palavra no meu coração. Deus de milagres, Deus que abre caminhos no deserto. Eu quero orar nesta noite por você que precisa de uma ação diferente de Deus na sua vida, ou na vida emocional, moral, espiritual, na sua vida financeira, eu não sei, mas uma coisa eu sei: não há nada que impeça o agir de Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos, porque Tu sabes, Tu conheces, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor tem visto a nossa necessidade, e Tu sabes daquilo que nós precisamos. Então, em nome de Jesus, nós Te pedimos: abre o mar, Senhor, faz o Teu povo passar, quebra as algemas, quebra as cadeias, dá vitória à Sua igreja, Senhor, dá vitória ao Seu povo, independente, Senhor, da situação. Muitas vezes a circunstância, ela é tão forte e nós nos sentimos tão pequeno, mas o que é isso para aquele que tem poder sobre todas as coisas? Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, humildemente, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos que estão aqui, muitos com seu coração sangrando, muitos com a sua alma em pranto, muitos com situações irreversíveis, mas agindo Deus, quem vai impedir? Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, é o que nós oramos nesta noite, e agradecidos estamos, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus.